Olá, pessoal. Paulo Adair para mais um talk show. Boas impressões. A nossa happy hour quinzenal com álcool gel, sem álcool líquido, sobre a coordenação do professor José Pires de Araújo Júnior, que é o único que não pode usar, que está proibido de usar o álcool gel, já que ele vai dirigir esta live. Ok? Estamos gravando excepcionalmente esse episódio e eu chamo aqui o professor Pires para dar início aos trabalhos. Boa noite, professor. Muito bom dia a todos vocês, muito boa noite, boa tarde, boa madrugada, horário que você quiser nos acompanhar. Nós estamos aqui no YouTube, estamos nas plataformas de podcast. É um prazer ter você aqui. E desde já peço para você curtir e compartilhar esse material, que é um material que nós geramos esse conteúdo para vocês que gostam de bom conteúdo, que gostam de ter assuntos interessantes para conversar. E o nosso convidado de hoje, nós estamos sem o Robson Xavier, porque o Robson está trabalhando. Alguém tem que trabalhar na equipe, né? Então, o Robson está trabalhando e ele tem um atendimento neste momento, onde nós estamos gravando, quando nós estamos gravando. Mas hoje a gente está trazendo um convidado que, na verdade, não é bem um convidado, né, gente? A gente está trazendo um cara que, é o João Leodônio, né? Ele é parte integrante disso, né? Ele só está afastado das telas, mas ele continua conosco aqui, nos ajudando a fazer esse trabalho, e ele está sempre conosco. É a eminência parda do Boas Impressões. A eminência parda. Mas vamos colocar aqui, Paulo, o currículo do João Leodônio para o pessoal saber quem é esse cara. Ok, pessoal, colocando então o currículo. Ok, podemos continuar. Muito bem. João Leodônio, suas primeiras palavras. Cumprimente o povo aí, por favor. Olá, pessoal. Prazer enorme voltar aqui às telinhas aqui. Lembro que a última vez que eu estive por aqui com vocês, Pires ainda usava óculos e enxergava mal de óculos. Hoje ele está sem óculos, enxergando bem, que já é uma grande diferença, né? Mas muito feliz aí, honrado mais uma vez pelo convite de estar aqui com vocês. Sobre ele estar enxergando bem? E muito feliz e honrado mais uma vez por estar aqui com vocês batendo um papo sobre sublimação. Então, João, vamos logo à primeira pergunta, né? Você, não sei se o pessoal, nós já falamos aqui, mas vou reforçar, o João é economista, tecnólogo gráfico, e ele tem uma empresa hoje, que é a Paris Sublimação, que é no Paris, e essa empresa, ela começou com sublimação, né? O forte teu era a sublimação, e você passou para plotter. Na verdade, já é uma potência. Explica para a gente como é que é isso. Primeiro, explica os processos, a diferença dos processos, e por que você migrou mais, apesar que você tem alguma coisa de sublimação ainda, né? Mas mais da sublimação para a plotter. Então, Pires, o que aconteceu foi o seguinte: a Paris Sublimação, ela nasceu de uma... Na verdade, ela era uma loja de venda de papel pronto, de impressão sublimática, offset, da empresa que eu trabalhava, da suporte gráfica. E eu montei essa loja aqui no Brás para o meu ex-patrão, e houve um momento que ele não tinha mais interesse pela loja e me ofereceu para que eu adquirisse a loja, né? Então, a mudança do processo de venda de papel pronto para impressão em plotter foi por conta da mudança do próprio mercado, né? Teve algum momento que a gente percebeu que o mercado não estava mais demandando a estampa que ia para todo mundo. Pra vocês terem uma ideia, cada estampa que eu colocava na loja, eu comprava
pelo menos 2.000 de cada, né? Então, tinha um estoque muito grande aqui. E o pessoal começou a querer personalizar cada vez mais. Nosso caso aqui, nós atendemos exclusivamente o mercado têxtil, e o mercado têxtil foi indo para personalização. Tudo bem, você tem a sua estampa aí, mas eu quero mandar a minha estampa, e como é que eu faço? E junta essa questão da personalização com a baixa quantidade por pedido, né, que eu pegava 2.000 estampas antigamente, atendia aí meia dúzia de clientes, 10 clientes, 20 clientes às vezes, dependendo da estampa. A quantidade por cliente, o ticket média, ele é baixo, né, sempre foi, só que agora ele continua sendo baixo, só que personalizado. O cliente não quer mais que a estampa dele esteja na loja vizinha. E por isso que nós colocamos o nosso olhar nisso daí, e aos poucos fomos migrando. No começo do ano passado, em abril do ano passado, 2021, adquirimos a nossa primeira plotter, e agora, praticamente no mesmo período desse ano, adquirimos a segunda plotter para dar conta da demanda. Então, a mudança do mercado foi basicamente por isso, a mudança do tipo de impressão, né? Éramos exclusivos em offset, ficamos misto por um período aí, e hoje praticamente 100% da nossa demanda é impressão em plotter. Legal. Você tem uma mudança, nessa mudança que você faz para plotter, para impressão em plotter, que acompanha a demanda do mercado. O que você percebe? Bom, é lógico que você sai de um modelo de impressão e um modelo de negócio e vai para outro modelo de impressão e um outro modelo de negócio, né? Isso é fundamental a gente entender. Vantagens e desvantagens desses modelos, João? Bom, então, vamos começar pela Paris em si, né? Antigamente nós éramos vendedores, né? Eu era uma revenda, né? Era uma revenda de estampas. Então, fisicamente eu precisava de um espaço muito grande e era revenda, basicamente isso. Nosso maior trabalho era no atendimento, era na divulgação das estampas, né? Tinha um catálogo aqui gigante com mais de 1.000 estampas e pronta entrega, além de fazer alguma coisa sob demanda também, mas aí já eram para volumes maiores. E quando você migra para a impressão plotter, na verdade, você tem um acréscimo muito grande no que a gente chama aqui de proposição de soluções, né? Na verdade, hoje, eu não tenho nada pronto. Cada cliente que bate na nossa porta aqui é um cliente diferenciado, né? Então, você sai de uma situação de venda, acomodado com vendas, divulga catálogo e sai vendendo, né? Para você propor soluções. E não é só isso, né? A impressão plotter, ela vem agregada algumas coisas. Por exemplo, quando eu vendia só o papel pronto, a gente tinha aqui a prensa plana. Para algum cliente que quisesse que a gente já fizesse a transferência, nós faríamos, sempre no tecido cortado, né? Agora, com a vinda da plotter, primeiro, como eu já falei, a venda começa como se fosse uma consultoria para o cliente que não conhece. E uma boa parte não conhece o processo em si, né? Então, você precisa se debruçar na necessidade do cliente. Então, como eu falei, a gente começa a pensar numa solução para o cliente. Então, já é o primeiro diferencial aí para nós. Segundo diferencial, o cliente, você tem 3 tipos de cliente. O cliente que consome só o papel, ele faz a transferência para o tecido internamente. Então, ele pede a partir de 1 metro, que é o que a gente vende. Que nem agora, estamos rodando em uma das máquinas 160 metros de serviço. Esse cliente, ele por uma característica, ele faz a prensagem interna. Então, hoje, além de oferecer o serviço de impressão, primeiro, meio que uma consultoria, né, para ver o que o cliente precisa, a impressão do papel, para ele fazer a transferência interna, e a questão da parte do serviço para transferência se transformaram em 2. Era só a prensa plana. Agora, além do serviço de prensa plana, nós oferecemos o serviço de calandra, que é passar o rolo do tecido direto, sem cortar, né? Então, você imprime o rolo do papel e
e passa no rolo do tecido, né? Tecnicamente falando, o que muda de um para outro é a forma de impressão, né? Você tinha uma impressão em offset, uma transferência para o papel já indireta, né? Que é pela blanqueta, e você passa por uma transferência jato de tinta, direto, né? Muda bastante a questão de você tentar entender não só os processos, mas o que compõe isso. A tinta sai da pastosa para a tinta líquida, a gente está falando de densidade, viscosidade totalmente diferente. Você não tem mais o ganho de ponto que você tinha que trabalhar, mas tem outras coisas para trabalhar, perfil de cor muito diferente. Então, assim, olha, para nós foi descobrir um novo universo. A gente já tinha um pouco de contato, mas aí, assim, você volta ao começo, né? Você acha que você conhece sublimação, aí você vai para a impressão plotter e você vê, poxa, eu conheço mais ou menos. Vamos nos aplicar. E para nós aqui foi um grande desafio fazer essa mudança, né? Tanto eu como a Fernanda, minha filha, que é a pessoa responsável técnica pela recepção dos arquivos e o envio para as impressoras. Também, quem cuida da venda aqui também, a gente teve que fazer um bom exercício aqui para se adaptar ao mercado e se adaptar ao novo produto. É como se fosse um novo produto. A única coisa que continua idêntica é que quando você esquenta o papel com tecido, a tinta vira um gás colorido e pinta o tecido. Essa é a única coisa que não muda. Mas o resto foi um baita de um desafio, viu, para nós aqui. Como a gente foi trabalhando paralelo isso, e também uma outra vantagem para nós é que eu sempre... Não entendi. Não, vazou um áudio só no meio. Ah, tá. Então, paralelo à venda do papel pronto de offset, eu já rodava um pouco de plotter com parceiros, né? E aí, lógico que eles tiveram muito boa vontade em também nos auxiliar no conhecimento inicial, mas olha, foi muito difícil a passagem, a migração, né, de um para o outro, por todos esses detalhes que eu falei para vocês. Conhecer o mercado que está demandando, propor soluções para o mercado e aprender também com os novos processos, que são outros processos. Antes eu tinha, por exemplo, Pires, que domina isso mais do que eu, tinha um custo de locação de espaço e de mão de obra. Hoje o meu custo é outro, Mas também, como eu tinha já uma experiência de orçamentária na gráfica offset, me ajudou a não partir do zero. Mas, assim, foi nos apresentado um novo mundo, né? Um novo mundo, e aí você precisa aprender. E aí tivemos bons parceiros, e também buscar conhecimento no mercado, né? Tanto o fornecedor de papel, fornecedor de tinta, fornecedor de máquina, isso tudo nos ajudou bastante nessa migração aí. Na verdade, João, eu sei que você... um assunto que a gente recorrente fala aqui com o Robson, eu e o Paulo, é o que você faz de diferente quanto ao perfil de cor, quanto ao trabalho com a máquina, assim, de lidar melhor com a máquina, essa parte. Explica um pouquinho para a gente por que você cuida tanto disso e o que isso daí reflete para você em faturamento, em crescimento, enfim. O que muda isso para você? Então, Pires, eu sou uma pessoa que eu venho de vendas, né? Eu trabalho desde os 12 anos vendendo, né? Meu primeiro serviço foi num balcão de uma loja de instrumento musical, e basicamente a minha vida foi, se você pegar minha vida profissional, eu acho que 70% foi com venda, seja interno, seja externo, né? Externo muito menos do que interno. E eu lembro que uma vez, isso para mim foi muito marcante. Eu trabalhava num depósito de material de construção e o cliente veio para comprar um espelho para o banheiro dele. E ele acabou levando comprar um espelho? Um espelho do não é espelho, é o armário. O armário com espelho para o banheiro dele. Esses bem comunzinhos assim, né? E ele acabou levando o armário, levou piso, azulejo, trocou a pia, levou um gabinete e levou um assento. Ele só não trocou a bacia dele. E aquilo me chamou a atenção porque, pela primeira vez, eu propus uma solução para o cliente.
eu ouvi dele o que ele tinha de necessidade e fui conversando com ele e mostrando as vantagens que ele tinha em trocar aquilo. Quando eu compro a loja só com papel offset, eu precisava ter um diferencial em relação aos clientes, porque aos concorrentes, porque já tinha bastante concorrente aqui na nossa região vendendo, né? Aí fiz a pesquisa, preenchi de forma correta, com o que eu aprendi na faculdade, o Canvas, né? Para que a gente pudesse ver pontos fortes, fracos nossos, dos concorrentes, propor, de onde viria nosso investimento, tudo. Eu descobri uma coisa que aqui na região não tinha esse atendimento meio que de consultor, né? A pessoa vem, pega o papel e vai embora, né? Se a pessoa reclama que o papel tá ruim, você troca o papel. Você não tenta visualizar o processo da pessoa que ela está fazendo, se você pode sugerir uma melhoria ou não. E quando nós migramos para a Plotter, uma das primeiras coisas que eu lembrei foi essa venda que eu fiz lá no material de construção. E o que eu poderia tirar de lição disso e colocar aqui? Primeiro, eu não gosto de trabalhar com desperdício. Tem uma coisa que eu acho que ninguém gosta, mas a nossa meta tem que ser desperdício zero. E vender e agregar valor ao nosso produto e ao nosso serviço, né? Para tanto, o que nós pensamos? Olha, impressão plotter tem concorrente não digo aos milhares, mas tem bastante concorrente aqui. A maioria deles vendem preço. Se eu for vender preço, nós vamos talvez entrar numa fila que a gente saia dessa fila muito rápido, né? Então, vamos propor soluções. Vamos propor solução para o cliente, mas não é só propor a solução, eu preciso dar um diferencial para o cliente. Foi quando nós começamos a olhar principalmente para os equipamentos e ver que os equipamentos eles conseguem dar muito mais em termos de qualidade do que é ofertado hoje na maioria dos casos aqui. Por exemplo... Dá um exemplo, João, dá um exemplo. Então, por exemplo, eu tenho uma máquina de uma cabeça, uma impressora de uma cabeça, uma impressora de duas cabeças. A minha impressora de uma cabeça, a cabeça dela não é a cabeça com a melhor resolução, né? Então, eu tenho... Nossa, a cabeça dessa impressora era uma cabeça mediana, né? Inclusive de preço. Não é a pior, não é a melhor do mercado. Mas como eu compenso isso? Eu não tinha condição de investir numa máquina, essa primeira impressora nossa, eu não tinha condição de investir num equipamento que tivesse, por exemplo, duas cabeças, para me dar mais agilidade, né? Mas também que fosse cabeça top do mercado. Nós somos perfil de cor. O que eu consigo melhorar no perfil de cor para que eu consiga ter o melhor resultado possível para o meu cliente? Hoje se pensa muito em que uma impressão sublimática bem feita, ela parte de um arquivo bem feito, um arquivo bem construído e carga de tinta. E não é isso. Carga de tinta, na verdade, só atrapalha. Você tem cor, mas você não tem definição, né? Você pega arquivos com muita carga de tinta que você não consegue, por exemplo, áreas de mínima você não consegue enxergar. Então começamos por aí. Vamos identificar o que nós conseguimos atingir do equipamento. O máximo do equipamento já está dado. O máximo e o mínimo dele. Configuração, velocidade, tudo. Mas como eu consigo melhorar isso? Primeiro, vamos pensar em perfil de cor. O equipamento, ele normalmente, as empresas te vendem já vem com uma tinta, né? Vem com uma marca de tinta, e esse que eu comprei veio uma tinta chinesa muito limitada, em termos de alcance, né? E a pessoa vem fazer o perfil de cor, se vem um vendedor de tinta, ele vem fazer um perfil para vender tinta, que é muito próximo disso que eu falei, que é a questão da carga de tinta, né? Eu peguei, em seguida, eu contratei um técnico do mercado que não está amarrado em tinta, em venda de tinta, ele está amarrado no que eu pedi. E a gente deu um grande salto. O primeiro grande salto foi isso. O perfil de cor, aliado a uma tinta de qualidade duvidosa, já me deu uma grande vantagem. Tanto financeiro, porque eu gastava muito mais em tinta, me deu uma vantagem financeira, mas uma vantagem de qualidade. Segundo passo, estabilizar o substrato que eu uso para impressão, que é o papel. Né? Usava um papel offset comum, né? Um papel mais barato,
fomos para um papel monolúcido. Eu não uso papel com tratamento, né? A parte do tecido não necessariamente precisa de um papel com tratamento superficial. E depois, a última grande alteração que nós fizemos foi no fornecedor de tintas. Então, aliamos um perfil extremamente generoso, mas equilibrado no que diz respeito à cor, a privilegiar o resultado de cores, equilíbrio de cores, com uma tinta top do mercado e um papel também que correspondesse a tudo isso. Então, você tem investimento em perfil, você tem investimento em papel e investimento em tinta. Isso é o que eu consigo controlar aqui internamente. Isso é o meu processo, né? Então, isso foi, assim, para nós, foi a grande mudança para que eu pudesse ofertar uma solução de qualidade para o cliente e agregar valor também, né? Que a gente sempre fala muito de agregar valor, e agregar valor Sim. Não é só entregar no prazo, eu preciso entregar no prazo, entender o que o cliente quer, mas corresponder às expectativas visuais finais, né? Porque, vocês sabem, a sublimação não é tão simples em termos de cobertura de impressão, como, por exemplo, uma impressão em cartão, uma impressão offset convencional, né? A tinta, na offset convencional, você cobriu o substrato, esperou secar, está pronto. Ele vai ter alterações de cor ao longo do tempo, mas isso é com o tempo. A sublimação não é bem assim. Você tem que pensar nisso tudo que eu falei e pensar no substrato que você vai finalizar o processo, que é transferir a tinta do papel para o tecido também. Então, todo esse processo que nós fazemos de pré-impressão e de impressão, ele também está ligado ao tipo de tecido que nós vamos utilizar. Você tem uma infinidade de tipos de superfície diferente de tecido, por isso que nós não temos só um perfil de cor, mas o meu menor perfil de cor, o meu perfil de cor mais comum, para o tecido mais comum, ele já é muito trabalhado para que no tecido mais sensível que eu tiver, ele dê resultados parecidos também. Fora também que a gente trabalha o cliente... Oi, pois não. Isso tudo que você está fazendo aí, que muda demais a parte de impressão e realmente, tecnicamente, a Paris ela é referência, né? A gente sabe disso. E, inclusive, principalmente pelo Robson, né? O Robson sempre coloca você como referente porque ele é o cara que entende disso. Se a gente falar de perfil de cor, se a gente falar de pré-impressão, o cara que entende desse negócio aqui conosco é o Robson, né? A gente tem que lembrar Exatamente. bem isso. Que até está trabalhando para fazer alguma coisa na vida hoje, né? Então, assim... O Robson ele tem sido um parceiro muito, muito grande aqui. Ele dá umas consultorias informais aqui para a gente, porque a gente que trabalha a gente trabalha com gráfica, a gente sabe como é que funciona isso. Toda hora é uma surpresa, né? E o Robson tem sido um bom apoio para nós aqui. Inclusive, nós estamos trabalhando junto só dar um spoiler aqui que a gente ainda não finalizou, um serviço ligado à sublimação para correção de arquivo e melhoria no consumo de tinta. Né? Então, esse vai ser um serviço que a gente está fazendo a 4 mãos aqui, testando conosco, através de um trabalho dele que ele já tem, né? Que ele já faz isso. Ele tem um software muito inteligente que faz isso, e nós estamos migrando isso para a sublimação para ofertar esse serviço no mercado. Você vê, é um outro diferencial também. O cliente, ele não vai precisar necessariamente imprimir comigo, mas ele mandou o arquivo para nós, a gente devolve o arquivo para ele já com várias questões resolvidas, de problemas, de construção de arquivo e também de economia de tinta sem perder a qualidade final da impressão. Mas o Robson tem sido peça bem importante para nós nessa virada que nós fizemos aqui para a qualidade. O Robson é um grande cara que entende muito. Ele é um craque no assunto, né? Ele é um craque no assunto. Mas eu queria perguntar para você o seguinte: como é que o cliente percebe esse valor que você está colocando com todo esse aparato técnico e tecnológico que você está falando para nós aqui? O cliente percebe isso de que forma?
ou ele nem percebe? Olha, Pires, o cliente que mais percebe isso é o cliente que ele vem migrado de alguma outra empresa. Né? Às vezes o cliente está começando, ele vem com a gente, ele vai perceber se ele migrar para o concorrente. Mas, normalmente, de cara, quem consegue perceber isso é o cliente que vem de outra empresa. Primeiro, pelo cuidado que nós temos. O cliente não manda o arquivo, sai imprimindo. A gente tem meio que um checklist aqui para que o arquivo ele chegue para nós redondo. Né? Inclusive, uma novidade, a gente começou a partir de tem uns 2 ou 3 meses, o cliente que constrói o arquivo ou que pede para alguém desenvolver, a gente dá uma receitinha de bolo para ele. Né? A receitinha de bolo vai desde do fechamento do arquivo, passando pelo perfil de cor que ele usa lá, do editor de imagem dele, tudo para que a gente quer que a Pari tenha o menor nível de interferência no arquivo. Então, a gente passa uma receitinha de bolo para ele. Ó, se você fizer dessa maneira, eu vou receber o seu arquivo e a única diferença que vai ter é no meu perfil de cor. Eu não interfiro em nada no seu processo. Né? Então, já de cara, esse tipo de atenção para o arquivo do cliente já é a primeira situação que chama a atenção do cliente aqui. A gente tem ouvido bastante dos clientes aqui justamente isso. Poxa, mas vocês cuidam muito mais do que o meu antigo fornecedor cuidava. Por 2 aspectos. O maior deles é que a gente não quer que o cliente perca e que nós não perdemos. A gente considera que perder tempo no início do processo é um investimento, não é perda. Na verdade, é um ganho, porque daí é o tempo que você perde sem colocar uma tinta, sem colocar uma gota de tinta, 1 milímetro de papel, não gasta hora máquina, mas você corrige todo o processo daí por diante. E uma outra coisa também que nós fazemos bem diferente, a gente tenta entender qual é o produto do cliente, porque a Pari não oferta produto, a Pari oferta serviço, nós oferecemos serviços e soluções. Entender o produto, entender o tecido, porque daí é uma outra situação. Né? O cliente vem, eu queria tantos metros de papel. Ok. Vimos toda essa parte da pré-impressão, tudo, mas qual que é o produto que você vai fazer? Fazer tal produto. Qual é o tecido? Tal tecido. Então, a gente se preocupa lá na hora que nasce e também com o final da história. Não importa se somos nós que vamos fazer a transferência para o tecido ou se é o cliente que vai fazer. Isso para a gente não importa. O que a gente ouve muito de cliente assim, eu comprei o papel, me entregaram, mas ninguém me perguntou qual era o tecido, quando eu fui prensar me deu um problema. Eu já tinha investido alto no papel, tudo. E se você for olhar pela ótica do fornecedor, ele não está errado. O cliente vai lá, ele fala que conhece sublimação, ele pede uma determinada metragem de papel, mas nós não entendemos assim. Nós nos colocamos no lugar do produtor, né, da pessoa que vai fazer o produto. Também a gente não pode, com o nosso processo, gerar nenhum prejuízo para o cliente. Então, isso tudo está no pacote. E esse pacote, respondendo a sua pergunta, esse pacote chama bastante a atenção dos clientes. E, eu posso te falar, não nos toma quase tempo nenhum isso, porque a gente conseguiu fazer um esquema para que o cliente se sinta confortável também em falar algumas particularidades da produção dele, tem muito cliente que não gosta disso, e não nos toma tempo nenhum. Na verdade, a gente ganha tempo, né? Quando tem dia, lógico que não são todos os dias, tem dia que as nossas impressoras, elas trabalham o dia todo, às vezes até passa um pouquinho do horário, com vários serviços de vários clientes, sem que só trocando serviço. Então, isso é motivo de satisfação para nós, porque o cliente, além dele se sentir acolhido na entrada, ele percebe que é uma equipe que é técnica, é uma equipe que conhece do processo e também está preocupado com o final do serviço dele. E junto a isso, a gente tentou também a aquisição desse segundo equipamento, atender os prazos dos clientes. A gente não entra em prazo maluco, mas o nosso prazo sempre é um prazo que atende muito rápido o cliente. Então, todo esse pacote, ele é perceptível para o cliente, né? O cliente se ele vem de um outro fornecedor, ele já tem meia dúzia de pontos aí que ele já vai perceber diferente. Quando ele testa o nosso material a primeira vez, outro dia eu estava conversando, eu acho que foi até com o Robson, a nossa base de clientes ela é muito fiel, ela não é uma base rotativa, né? Então a nossa base de clientes ela é muito fiel,
E o cliente que vem, aqui não estou fazendo nenhuma propaganda, até porque vocês conhecem da Paris, o cliente que vem, ele não sai. Ele não sai. Por quê? A nossa visão é agregar valor ao produto do cliente. Como eu não tenho produto, eu preciso agregar valor ao produto do cliente. Então, a gente ouve muito o cliente, poxa, o meu produto está vendendo, o meu produto virou uma referência comercial para mim. Então, isso é bem perceptível para o cliente, todo esse pacote que ele não tem por aí. Tem empresas que fazem, mas eu creio que, como prestador de serviço, a Paris foi pioneira em ofertar esse pacote de soluções de qualidade para o cliente. Eu tenho uma pergunta para ele, viu, Pires? Vai, Paulo, por favor. Ainda falando sobre o tempo, né? Eu acho que foi importante até você falar dessa economia de tempo, desse atendimento, desse pacote que você leva para o seu cliente, para esse diferencial. A gente tem falado aqui, ainda da sua época, quando você participava, quando você tinha tempo para as nossas lives, né? Quando suas máquinas não tomavam tanto o seu tempo, né? Como tomam hoje. Nós temos aqui uma frase do consultor de inovação Mauro Carrusca, que ele costuma dizer que a Gráfica é uma empresa de tecnologia que oferece soluções impressas. E você mudou, isso é importante, um ponto que chamou a atenção no começo dessa conversa, você mudou de um modelo de negócio de prateleira, de pronta entrega, para um modelo de negócio de consultoria e solução tecnológica, né? E você tem uma equipe reduzidíssima, né? De 2 pessoas, né? Exatamente. Tem mais máquina do que pessoas na sua empresa. Então, eu gostaria que você explicasse de onde é que você consegue o tempo para mudar esse modelo, de um modelo que era pronta entrega, pediu, tirou da prateleira, entregou e levou embora, para um modelo onde começa lá na pré-atendimento, lá na geração dos arquivos. E uma segunda parte dessa minha pergunta: você trabalha com os arquivos fechados ou você espelha as soluções e os softwares que os seus clientes têm? Ou seja, você tem várias plataformas para atender várias plataformas onde os clientes geram esse material. Me explica aí como é que funciona esse processo e como é que você conseguiu administrar esse tempo desse processo. Paulo, eu era curioso e depois virei um estudioso. Digo que eu não conheço muita coisa, mas eu estudo muito processos, né? Isso começou quando eu fiz economia na matéria de TGA. Eu tinha um professor, o Renato Teles, que ele era um camarada apaixonado por processos e gestão de pessoas, né? E isso me chamou muita atenção. Talvez da faculdade de economia que eu fiz, eu acho que o que eu mais utilizo é isso no meu dia a dia, né? E quando eu tive necessidade, porque a minha história, passando bem rapidinho para contextualizar como a gente chegou até aqui. Eu entrei em gráfica vindo de uma empresa de tecnologia bancária, né? Fui ser vendedor por 4 meses, depois me convidaram para assumir a produção, gráfico offset com 2 impressoras, 3 corte-vinco, 3 coladeiras, tal. Então, assim, eu não caí de paraquedas porque alguma coisa de processo eu conhecia, de gestão de pessoas eu conhecia. Lá eu caí de paraquedas especificamente falando de gráfica, né? Tive a grande oportunidade de aprender ali também, e quando eu percebi que o meu conhecimento em gráfica era muito reduzido, eu fui buscar o Senai. Inclusive foi por uma dica do próprio Robson, eu fui buscar o curso de gestão no Senai. E lá eu tive a grande felicidade de primeiro, que eu acho que eu sou um dos poucos que faz isso, ler o conteúdo programático do curso, e me apaixonei por aquilo. Eu falei, bom, é isso que eu quero, é isso que eu preciso, e eu consigo somar a minha experiência que eu tenho a isso. Tanto é que na gráfica que eu trabalhava, eu consegui implementar o que eu achava que seria bom para processo de produção e gestão de pessoas. Aumentamos o custo e melhoramos o resultado lá. Apliquei isso no meu TCC. Inclusive, eu devo muito a esse meu TCC ter andado para frente ao professor Pires, que, na época, como o meu TCC ele era uma metodologia de trabalho,
A professora que estava coordenando na época não achou, João, vê um outro assunto e tal, mas aí o Pires assumiu a coordenação do meu TCC e bancou e foi, e no que nós aplicamos na gráfica, como eu já tinha o processo praticamente pronto, a gente conseguiu aplicar numa gráfica num ciclo de 1 ano, então a gente conseguiu medir resultados, tudo, e foi muito bom. E isso, eu aproveitei tudo isso para fazer essa migração para cá. Paulo, e como é que funciona isso, falando de forma bem, assim, grosseiramente? Aproveitar os processos de forma o mais linear possível, né? Tentar entender, foi o que a gente fez, tentar entender como que funciona o processo, né? Que foi o grande desafio, reduzindo o custo, mas fazendo investimento também. Você vê, nós saímos, quando nós fazíamos venda de balcão, eu tinha uma equipe de 8 pessoas. Hoje, lidando direto com vendas e produção, nós temos 3 pessoas, né? E aumentamos, se você for falar, aumentou o volume de vendas, eu não consigo mensurar isso, mas nós conseguimos melhorar o resultado da empresa com isso, né? Conseguimos atender com prazo extremamente curto, e também conseguimos atender com uma qualidade muito boa. Sai de 8 pessoas para 3 pessoas e consegue melhorar o resultado. Por quê? Porque a gente tem a visão que o produto, nesse novo modelo, o produto não nasce aqui, né? Tudo nasce no cliente. Então, isso que eu falei anteriormente, de você dar uma consultoria para como nasce o arquivo do cliente lá, que é o principal, dentro do nosso processo, é o produto principal, é o arquivo, né? Se o arquivo vier torto, você não adianta que você não tem o que fazer, né? O seu produto final vai ser um produto final com uma qualidade visual muito inferior. Então, começando por lá, aí eu já emendo a sua segunda pergunta, nós fizemos um esquema onde o arquivo ele vem fechado, não importa o editor de imagem que o cliente usa, ele vem fechado para nós, e eu interfiro quase nada no arquivo do cliente, no resultado. Então, isso que eu falei anteriormente, agora nós sugerimos até o perfil de cor que ele vai usar no editor de imagem dele para construir o arquivo dele. Então, ele mandando fechado, quando ele manda fechado para mim, eu já não tenho interferência nenhuma. Raramente vem alguma coisa aberta, algum arquivo aberto para nós, quando às vezes tem que mexer alguma coisa em cor, alguma coisa assim, mas a gente não faz esse trabalho. A gente sugere algumas coisas para que o cliente já mande para nós dentro para que saia o melhor resultado. E onde a gente ganha muito tempo é quando a gente faz uma prova de cor no tecido do cliente. Porque uma coisa é o que você enxerga na tela, né? A tela, uma tela de qualquer coisa, ela te dá a imagem em RGB. Tem muito cliente que pega essa imagem que está lá, pega e migra para a impressão. Você vai ter um grande problema. As impressoras soltam em CMYK, né? Então, tudo isso, todo esse pacote nos possibilita ter menos pessoas trabalhando, porque além disso tudo, a gente tem um suporte tecnológico muito bom, que passa por equipamentos que atendam às velocidades que eu preciso, né? Então, eu preciso ter uma internet muito boa, preciso ter o PC que roda essas imagens muito bom. Os PCs que estão... Eu tenho um PC e um notebook, então um em cada impressora, não pode ser um equipamento qualquer, ele tem um mínimo de velocidade para atender, um mínimo de capacidade de placa de vídeo, placa-mãe para rodar. Então, tudo isso faz parte da nossa redução no tempo. A metodologia de trabalho que vem desde o conhecimento lá dos primórdios que eu aprendi da Graphic Offset, passando pela gestão de pessoas, que é muito importante, gestão de processos, investimento em tecnologia, entender que tipo de tecnologia que precisa, a nossa prestação de serviço, e colocar em prática, testar, errar, aprender e voltar e corrigir. Né? Não é fácil, não foi fácil e chegar onde a gente chegou, porém, a gente sempre percebe que tem alguma coisinha para aprender, vamos lá e investimos.
Vou dar um exemplo aqui de tecnologia que o pessoal acha engraçado, mas eu acho que foram 2 grandes investimentos que a gente fez em tecnologia aqui na empresa. Uma delas foi a primeira que eu tenho aqui, muitas vezes eu preciso cortar o papel, né? O papel impresso, eu preciso cortar. Comprei um suporte que me custou R$300 para colocar o tubete do papel impresso, coisa que a gente colocava em cima da mesa, puxava, cansava, tal. Hoje, assim, eu comprei numa serralheria, custo muito baixo, mas que deu uma baita de uma vantagem para nós. E a outra coisa, que parece uma grande bobagem, é uma marcação que eu faço nas máquinas com uma fita adesiva do limite do papel. Vocês não fazem ideia o quanto isso me adianta numa hora de trocar uma bobina de papel da máquina. Acabou uma bobina, eu vou colocar uma nova. Normalmente, ela vem com pouca diferença fisicamente, né, do espaço que ela vai ocupar, mas essa etiqueta que eu coloquei um pedacinho de uma fita adesiva atrás e uma na frente da impressora, me deu um ganho assim do acerto do papel muito grande. Pode parecer bobagem, mas a gente falou aí de investimento em perfil de cor, que é muito caro, investimento em equipamento, que é muito caro. Isso é quase nada. Mas eu considero isso como uma tecnologia. Então, olhar todo o processo, ver todas as tecnologias disponíveis, ajuda muito e ajudou muito isso que você falou, Paulo, na redução da equipe, na migração para esse novo modelo, tá? E a questão também do arquivo vir fechado para nós também é uma outra situação que ajuda a gente também a não alterar nada do cliente, né? O arquivo, do jeito que ele vem, eu solto para impressão, eu não tenho interferência nenhuma no arquivo, e não importa com que ele está trabalhando, pode estar trabalhando com Corel, com Photoshop, com Illustrator, não importa. Ele mandando fechado para mim é indiferente. Então, isso o cliente ele trabalha confortável com o que ele tem lá na empresa dele. Certo. Ô, João, isso tudo que você mudou, que é coisa pra caramba, né? Você fez você alinhou sistemicamente a tua empresa. Essa é a verdade. O que você fez foi um alinhamento sistêmico da empresa. Agora, e na parte de relacionamento, como é que você faz isso daí em vendas? Porque você consegue hoje vender melhor, né? Você vende muito melhor porque você atende o cliente, mas como é que o cliente chega aí? De que forma o cliente chega para você? Você já tinha uma carteira por causa da sublimação, mas hoje é uma outra situação, talvez até outros clientes, né? Como é que o cara chega aí? De que forma você faz, você se comunica, de que forma você consegue falar com o seu cliente? Porque isso tudo que você está falando é maravilhoso, é a visão sistêmica da empresa. Mas uma empresa pequena. Normalmente as empresas pequenas é que não conseguem fazer alinhamento sistêmico, né? Porque não enxerga, porque não tem visto. Falo de cadeira. São anos e anos, são mais de 30 anos falando isso, e é bem mais difícil você fazer um alinhamento sistêmico numa empresa pequena do que numa empresa grande. Por várias razões, mas não vou entrar no detalhe aqui. Mas agora, como é que você faz o cliente chegar para você? De que forma você se comunica com o cliente e que você vê que realmente dá resultado? Olha, Pires, da carteira antiga de cliente eu tenho muito pouco, né? Aquele boom de papel sublimático de gráfica de prateleira, ele não vou dizer que ele não existe hoje, mas ele existe muito menor do que existia antes. Alguns clientes saíram do mercado, migraram, foram para outros negócios. Os que ficaram, alguns ainda consomem papel de gráfica, mas nós temos aqui no Brás 2 gráficas aqui, que abriram as portas para virar loja, então você como revenda não tem como concorrer com esse pessoal. Os que sobraram migraram para a sublimação, mas foram muito pouco. O que nós percebemos foi que as redes sociais hoje são muito fortes, né? Então, hoje a nossa comunicação com o cliente basicamente é via rede social. Mas eu tive percebendo, e eu fiz uma amostragem aqui durante 2 meses do cliente que chega, da onde que ele vem.
da onde que ele acha a Pari? Mais ou menos 50% vem de rede social, o cliente novo. Ele vem de rede social, ele viu, a gente não com muito detalhe, mas a gente posta vídeo de forma periódica no Instagram, no Facebook. Às vezes eu faço algum artigozinho, alguma coisa algumas dicas assim, né? A gente vai postando no Facebook para o pessoal que leva o nosso papel e para o grande público aí ter acesso a algum tipo de melhoria aí nos processos. E a outra metade vem por indicação. Então, hoje, assim, estamos muito felizes com isso, porque basicamente metade dos nossos clientes novos vem por indicação. O cliente vê um produto de um outro cliente e pergunta onde ele fez, e hoje também eu dou graças a Deus que os nossos clientes não têm problema de nos indicar, porque tem muito disso às vezes, né? Estou fazendo bem num lugar, não vou indicar para um concorrente. Às vezes tem concorrente que nos indicam, né? Então, hoje, basicamente é isso, rede social, a captação por rede social, e com peso igual à indicação de quem já faz serviço conosco. Isso que dá uma satisfação muito grande para nós, é sinal que o resultado do nosso produto, do nosso serviço, ele acaba vendendo o serviço para nós também, né? Como nossos clientes falam que o produto final deles acaba vendendo novos produtos, o nosso serviço está vendendo novos serviços por indicação direta, que eu acho que isso é uma captação muito sólida, mais sólida do que da rede social. A rede social, quando vem para nós, eu preciso mostrar tudo isso que o meu cliente mostra pro amigo dele. Então, essa indicação via nossos clientes, ela é muito importante para nós, porque ela já vem bem mastigada, né? Já viram o produto, já viram o resultado, e tem sido muito bom para nós. Mas, mais ou menos aí, 50-50, rede social e indicação. Paulo, tem mais alguma pergunta? Paulo está sem áudio, Paulo. Me perdoem, Agora, que eu tive uma crise aqui pulmonar agora há pouco, eu tirei o áudio aqui. Então, João, esse foi um grande desafio seu. Eu estou vendo que você hoje tem uma mídia para atingir os seus clientes aí, parte boca a boca, parte redes sociais. Você, em nenhum momento nesses anos aí que você está, você sentiu a necessidade ou foi cobrado pelos seus clientes de um site? Né? Porque hoje a gente pensa, não, a empresa tem que estar sempre online. E quase sempre quando a gente pensa em empresas online, a gente pensa em site. Como é que você vê essa questão do site? Ou de um e-mail personalizado, Pari Sublimação, coisa do tipo, alguma coisa assim mais corporativa, uma aparência mais corporativa. Você acha necessário isso ainda hoje? Olha, Paulo, para o nosso negócio, nós tínhamos um site, né? Nós tínhamos um site onde nós tínhamos o nosso catálogo online para os clientes fazerem a consulta do que nós tínhamos em estoque. Ali estava tudo linkado, e-mail, tudo. Mas com a vinda da sublimação personalizada, isso perdeu um pouco da sua utilidade. Hoje, o que nós utilizamos para comunicar com o cliente, basicamente para o dia a dia, WhatsApp e e-mail. E-mail, nós recebemos muito arquivo por e-mail, né? Isso não diminuiu, na verdade até aumentou o tráfego por e-mail. O dia a dia, o bate-papo é pelo WhatsApp, né? E a captação, Facebook, Instagram e o boca a boca. O site, para nós, eu acho que eu fiquei 2 anos pagando a licença dele sem usar. Os clientes o nosso cliente, ele não vai no site. É incrível como o site, para nós, para o nosso negócio, caiu em desuso. Né? O pessoal quer algo mais dinâmico, né? O site, ele traz um certo dinamismo, mas o que eu percebi, eu acho que é um pouco do que, vou falar assim, do que eu faço. Eu busco muita coisa no Instagram e no Facebook.
eu tenho, João, uma dificuldade muito grande para ir para um site, né? Para um site. Por exemplo, eu compro muita coisa via Marketplace, né? É um aplicativozinho que eu tenho tal, e eu pensei em fazer isso, propus para meus clientes. Então, vou fazer um aplicativo de vendas. Não precisa. Seu atendimento tá bom assim, não vai para isso, você vai gastar dinheiro tal. Então, Paulo, eu acho que assim, eu não sei se é uma característica do nosso negócio, tá? Para o nosso negócio, o site simplesmente não funcionou. Eu paguei 2 anos de hospedagem, inclusive esse mês que passou agora, eu deixei de pagar a hospedagem porque não fazia sentido nenhum. Divulgamos e não tem acesso. As coisas, para quem demanda esse material personalizado, ele está muito dinâmico nas redes sociais, muito Instagram, pouco menos Facebook, e todo o tráfego de informação, de dúvida, tudo via WhatsApp. Né? Então, a gente precisa ficar o dia todo na frente do computador, mas assim, o site para o nosso negócio realmente não dá resultado. Eu tenho 0 resultado por site. O último ano medido foi 0% de resultado. Interessante. É interessante isso. Agora eu queria fazer uma última pergunta, já que você está principalmente no WhatsApp, você utiliza uma conta comercial com alguma automação no WhatsApp ou você está fazendo o WhatsApp na marra mesmo, no pessoal ainda? Me conta aí, como é que é isso? Olha, a nossa conta é uma conta comercial, né? É um WhatsApp Business, né? Sim. Mas olha, eu também já tentei fazer alguma coisa por lá e não tem jeito. Sabe por quê? Nós não vendemos um produto, né? A gente não tem um produto para expor. A gente expõe o que a gente faz. Só que nada que seja até agora, até o momento, lógico, até o momento, nada que seja automatizado sem ter a interferência pessoal funcionou para nós. Né? Porque essa... Exatamente. Basicamente isso. E você, é lógico que uma consultoria você consegue automatizar algumas coisas. Talvez a entrada do cliente você consegue automatizar, mas 2, 3 passos você já precisa da interferência pessoal. Né? Então, por ser um prestador de serviço e não ter assim, como eu falei no começo, cada cliente, cada produto é uma história diferente. Né? Eu tenho produtos que se repetem, o cliente fala, põe mais tantos metros desse daqui, ok, já foi testado tudo. Mas normalmente todo cliente, olha, eu não tenho um número aqui, mas instintivamente 80%, 90%, você precisa de uma interferência para entender, porque nós nos preocupamos com isso. Você tem uma ideia, tem um cliente que nós estamos desenvolvendo, ele é um curador de artes de alguns artistas aí, que são ligados mais ao mundo da tatuagem, que estão querendo vender produtos com a sua arte final. A gente já está há 1 mês e meio testando, e ontem, pela primeira vez, eu rodei 10 metros de serviço para ele. Mas foi 1 mês testando, 1 mês dando consultoria, 1 mês... porque imagina, ele é um curador de arte, um curador das artes que precisa vender produtos com essas artes, e não conhece nada de sublimação. Então, igual a esse, tem... A maioria dos clientes que chegam para nós, chegam com alguma dúvida. Esse tinha 0 conhecimento em sublimação. Mas você tem cliente que tem conhecimento no produto sublimação por vender para outro, mas não conhece o processo. Cliente que vende estampa e não sabe o que vai em cada tipo de tecido, qual tecnologia que vai em cada tipo de composição de tecido. Então, você precisa estar muito presente. E algo engessado, até agora, eu não descobri uma solução que funcionasse para nós. Justamente por isso que você falou. Ser mais um trabalho de consultoria do que de venda de produto. É uma consultoria para uma solução do cliente. Normal, a gente encara dessa maneira. A gente não tem produtos de prateleira. Tanto é para você ter uma ideia. Orçamento, eu não tenho um orçamento tabelado. Eu preciso saber formato, quantidade de tinta, todo o orçamento é personalizado. Eu tenho sempre um primeiro preço que é o mais alto. Se você levar um metro de material chapado, você vai te custar tanto. A partir daí a gente começa a conversar. Então, até o orçamento, ele é personalizado. Não tem orçamento engessado, um preço engessado. Me manda
um preço para 10 metros, 20 metros, 50 metros, não dá para te mandar. É tudo bem diferente. A nossa trabalha de uma forma bem diferente. Pode ser que a gente descubra lá na frente que nós estamos trabalhando de forma errada, mas eu acho que não. Nós estamos agregando valor ao produto do cliente, produto final, e propondo soluções para ele, coisa que ele não tem por aí. Então, sempre tem interferência humana, e aí por isso que eu até pensei em alguma coisa, encomendar alguma coisa de uma inteligência artificial que pudesse interagir com o cliente, mas a gente percebe que não é igual. Não, a gente não consegue, tem muita variável, e não sei se o nosso cliente está disposto a conversar com uma inteligência artificial para dar uma solução para ele, entendeu? João, qual é o caminho agora da Pari? Para onde vocês vão? Você saiu de um mundo de vender prateleira, vender papel em prateleira, para um mundo por demanda, que é a impressão plotter. E agora, como é que você enxerga? Para onde está indo a Pari? Olha, Pires, do que nós já fazemos hoje nós temos uma base muito sólida e preparada para a expansão. Então, hoje, a gente, desde a aquisição da primeira impressora, que nós começamos a ter autonomia em impressão, que antes era por parceria, né, era terceirizado, nós fizemos 1 ano de aprendizado, foi a nossa meta, 1 ano de aprendizado, e quando nós colocamos a segunda impressora, que foi mais ou menos depois de 1 ano da aquisição da primeira, nós colocamos uma meta aí de 2, 3 meses de adaptação para entender o que nós poderíamos ofertar para o mercado. Hoje, nós estamos preparados, tanto na parte de tecnologia, fisicamente, não digo financeiramente, que a gente ainda não tem essa capacidade, mas os bancos parceiros aí vão nos ajudar. Nós temos condição de expandir o atendimento. Então, nós não somos muito agressivos em termos de divulgação, nós não contratamos ninguém para fazer divulgação nossa, né? Nossa divulgação é pelos nossos meios de comunicação, nossas mídias mesmo, nós fazemos, por conta de estar aprendendo, entender o mercado, entender o que a gente pode ofertar. Hoje nós já temos condições de expandir, então o nosso modelo ele é replicável, né? Eu quero multiplicar ele por 2, eu consigo, por 3 eu consigo. Eu já tenho a receita para fazer isso. Isso do que nós temos. Hoje, nós também podemos agregar algumas coisas, que é o que a gente está desenvolvendo com o Robson, não só aplicar o nosso conhecimento para o nosso serviço. Nós queremos que o mercado também ele tenha acesso a isso. Uma das primeiras coisas é ser uma empresa, partindo da empresa de soluções, não só soluções de impressão, prensagem e calandra, uma empresa de soluções em tecnologia para a impressão. Então, estamos já em fase final do desenvolvimento desse modelo de ofertar para o mercado uma solução para os seus arquivos, né? Nós não vamos desenvolver arquivo, nós não vamos ter arte finalista desenvolvendo arquivos, mas muito arquivo que nós pegamos pronto, que o cliente pagou caro e chega aqui, a gente precisa devolver por uma série de questões, nós vamos oferecer essa solução interna, tanto para o nosso cliente, quanto para o cliente que imprime em outro lugar. Então, a gente vê, o próximo passo da Pari é esse, atuar em duas linhas. A primeira, ser mais agressivo nas mídias sociais em ofertar o nosso trabalho e ampliar o que nós já fazemos hoje, escalar, né, fazer uma escala maior, e começar a agregar outras coisas, né, agregar, primeiro, essa solução, e possivelmente, que é uma coisa que daí eu preciso estar mais estruturado, poder oferecer algum tipo de curso, algum tipo de consultoria direta para a pessoa que quer entrar nesse mercado, né? Porque hoje você tem muito curso para o pequeno formato, para o grande formato você praticamente não tem nada, né? Então, oferecer um curso ou uma consultoria, que seja em loco ou à distância, para quem está entrando no mercado ou quer entrar no mercado de grande formato, né? Hoje você tem muito para pequeno formato, A3, A4 e até essa nova impressora da Epson aí de 60 centímetros, mas oferecer alguma coisa que seja robusto, que englobe tudo isso que a gente conversou para quem está querendo ir para o grande formato, que são as impressoras, as plotter, a partir de 1,10 m. Tanto a pessoa que quer entrar
Isso eu já tenho mais ou menos desenhado, mas não é o foco ainda. Eu preciso primeiro expandir a empresa, estruturar ela nessa expansão e depois partir para alguma coisa de treinamento e consultoria. Hoje, eu já dou alguma consultoria aí, se houver a necessidade, mas não de uma forma escalada, né? Então, o que a gente vislumbra de início para futuro da Paris, e provavelmente essa expansão física e de mercado já seja para o ano que vem. Hoje a gente já tem condição, como eu falei, a gente já está preparado para isso, né? E, paralelo a isso, quando eu me sentir confortável, investir um pouco mais também no treinamento e consultoria para o mercado de grande formato. Que eu acho que é uma característica que vocês me conhecem e sabem disso. Eu gostaria muito que o mercado fosse todo muito bom de atendimento, bom de tecnologia, bom de resultado final, porque uma das coisas que me incomoda muito é o desperdício. Tá bom, eu estou desperdiçando menos, estou ganhando meu dinheiro, não deveria me preocupar com o mercado, né? Mas eu me preocupo. Eu acho que dividir conhecimento é o que vai levar a gente ao sucesso. E o cliente fica confortável para decidir para onde ele vai. Sim, sem dúvida nenhuma. Bom, para variar, nós já estouramos o nosso prazo de 1 hora. A gente nunca consegue fechar 1 hora. Exatamente. Né? Já continua a mesma coisa, né, Pires? Continua mudou, exatamente, né? A mesma coisa, não mudou só nada. Mudaram os seus óculos só, o resto, os seus óculos mudaram, não, o resto não mudou nada. Mudou a falta dos óculos. Mudou a falta dos óculos. Eu vou abrir aqui, João, para você fazer as suas considerações finais, porque já passamos do horário de novo. Por favor, João. Olha, agradecer ao Boas Impressões. É um programa e um projeto a qual eu tenho muito orgulho de ter participado desde o começo e estar junto de forma meio que indireta até hoje. Eu fico muito feliz quando eu sou consultado por vocês, e eu acho que é um excelente canal de divulgação de novas tecnologias, principalmente de como está o mercado. Eu tenho acompanhado, é sempre muito bom assistir vocês, e fico muito feliz e honrado por participar mais uma vez, e espero ter sido útil, trazido um conteúdo aí que vai agregar ao mercado. E, Pires, eu não sei se você falou só para finalizar minha parte aqui, eu não sei se você já comentou alguma coisa, ou Boas Impressões talvez venha com alguma coisa de sublimação aí, né? Uma coisa que a gente já está conversando também, essa é alguma dos projetos para o futuro aí. De repente, Boas Impressões vem com novidade aí. Tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção de todos, pelo convite. Lamento muito pelo Robson, mas eu fico feliz porque ele não está que nem nós aqui, né? Aliás, vocês dois, né? Vocês dois já estão com a vida ganha. Eu estou ganhando, mas eu estou sacrificando o pessoal lá. E o Pires e o Robson está ganhando ele mesmo. Muito obrigado pela atenção de quem assistiu, de quem vai assistir gravado. Esse programa está sendo gravado, não está sendo ao vivo. Perguntas, questões que tiverem, mande. Eu acho que o Paulo coloca aí no descritivo do vídeo aí os nossos contatos. Não tenho problema, eu não tenho não tenho nenhum problema em tirar dúvida, em responder dúvidas do pessoal do mercado aí. Utilizem os canais aí da Paris Sublimação para estreitar o relacionamento com a gente. E mais uma vez, muito obrigado, foi um prazer, como sempre, estar com vocês. Muito obrigado, João, por você participar aqui com a gente. Eu sei que é cheio, né? O seu dia é cheio. A loja está aberta nesse momento, né? Você está falando conosco, mas a loja está aberta. Mas você tem a Fernanda, você tem a Fátima, né? Que são as pessoas que tocam mesmo, porque o João não faz nada. Ele está aí, né? Ele só está aí para dizer que ele está aí, viu, gente? É isso que acontece. Quem toca o negócio é a Fátima e a Fernanda. Isso que é eu sou só a carinha bonita da empresa, elas. Né, filho? Um beijo para a Fátima, tá um beijo feia, para a Fernanda. A gente sabe que atrapalhou um pouco. Senhores, muito obrigado por vocês assistirem mais um episódio do nosso talk show. Peço, por favor, que se você gostou, curta e compartilhe. A ideia aqui é trazer conteúdo e divulgar esses conteúdos que são tão importantes para o nosso mercado.
Muito obrigado. Paulo, é com você. Ok, pessoal. Bom, os comentários que foram feitos aí durante essa live, a apresentação dessa live, foram colocados aí na tela, mas deixem seus comentários que não foram postados aqui nos comentários desse vídeo e repassaremos aí para o João, repassaremos aí para o professor Pires, para que eles respondam, atendam vocês. Então, deixem seus comentários aí, ou entre em contato pelo contato@boasimpressões.com, sem o BR, porque o professor Pires é internacional, ele é global, ele não é daqui do Piniquim apenas, né? E não esqueçam que também estamos nas plataformas de podcast. Então, se você não quiser ver o rostinho bonito do João, pode apenas ouvir a sua bela voz, né? Então, nas principais plataformas de podcast, Spotify, Anchor, Google Music, Google Podcast, aliás, não Music, ainda não, mas o Google Podcast, Apple Podcasts e as principais plataformas. Estamos em 8 plataformas hoje, tá bom? Esse episódio deve estar no ar nessas plataformas em 48 horas no máximo. Tá bom? Foi um prazer, mais uma vez, participar aqui do nosso Happy Hour com álcool gel e sob a direção do professor Zé Pires, aqui no Boas Impressões, e até daqui a 15 dias, quando retornaremos com mais um assunto espetacular para você. Um abraço e até a próxima. Até mais. Até.